The King of the Power, a frase do momento. Você deve estar acompanhando nas mídias sociais que essa frase, atribuída a um jovem, um menino de 14 anos, que se auto-intitula profeta, está gerando muita repercussão na mídia, aonde as pessoas estão lançando memes, aonde as pessoas estão fazendo músicas, canções com essa frase, a fim de gerar zombaria. No congresso deste ano, dos Gideões de 2025, grande parte das pregações e das mensagens foram voltadas justamente para a exortação dessa frase. E aí que está a questão. Por que essa frase e por que este menino chamou e despertou tanta atenção assim nas mídias sociais? E o que está acontecendo? Porque há uma contrariedade entre opiniões. Veja o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Bom, aqui estamos falando de um menino que pode ser usado por Deus? Sim, pode. Mas que também pode ser muito mal orientado, muito mal instruído por aqueles que deveriam ser os seus guardiões, os seus responsáveis, principalmente espirituais na fé. A grande questão e a grande verdade é que as pessoas estão potencializando qualquer coisa a fim de repercussão, a fim de curtidas, a fim de notoriedade na mídia. Então, uma frase dessa, maldita, mal colocada, e quando eu digo maldita, é dita no tempo errado ou da forma errada, não porque é amaldiçoada, mas uma frase dessa, dita no tempo errado, na colocação errada, é um prato cheio na mão do diabo. Porque eles vão utilizar dessa distensão, dessa dissensão entre os evangélicos, no meio evangélico, para gerar uma repercussão negativa em relação ao cristianismo, em relação principalmente a quem é evangélico. Então estão utilizando da imagem da figura deste menino, desta frase colocada por ele, atribuída ao mesmo, como zombaria, como motivos de chacota. A grande questão é que quando o inimigo zomba e faz a chacota e levanta pessoas para isso e causa uma dissensão no meio evangélico, ele não está zombando apenas deste menino, mas de todo o meio em si, que se autodenomina evangélico. Por causa disso, ele vai criando distensões, rivalidade, vai criando rixas, brigas, divisões no meio da igreja evangélica. Existe uma estratégia muito comum de guerra. Se você não pode com ele, você precisa causar uma divisão no meio deles. Então o inimigo, por não poder e o inimigo não pode contra a igreja, ele tenta criar uma divisão dentro dela. É muito mais fácil para ele tentar colocar o joio no meio do trigo do que tentar tirar o trigo do meio do joio. Então a grande questão é essa: prudência, responsabilidade naquilo que se diz e naquilo que se fala. Porque o escândalo nada mais é do que a vergonha, do que aquilo que fere a moral, a disciplina, a conduta, a postura, do que aquilo que vai trazer má fama, do que aquilo que vai trazer principalmente mau testemunho, um mau exemplo. Então qual que é o grande problema do escândalo? O escândalo no meio evangélico, através da vida de alguém que é pregador do evangelho,
pode trazer um mau testemunho para outras pessoas que poderiam estar ali buscando uma presença do Senhor ou interessadas em conhecer a Cristo. Mas muitas vezes elas ficam receosas por causa dos escândalos. Ah, pastor, quando se fala de pastor hoje em dia, meu irmão, minha irmã, é muito difícil. Porque parece que eles já vêm com um rótulo, com um título de que pastor é tudo ladrão. E essa não é uma verdade. Então, por causa de muitos pagam um preço altíssimo e têm dificuldades de serem recebidos e aceitos nos lares por causa dessa generalização. Então não é todo pastor que é igual, não é todo pastor que é ladrão. Existem maus exemplos, maus testemunhos, pessoas que trouxeram escândalo para a vida da igreja. E isso vai trazer uma imagem ruim, uma perspectiva ruim, principalmente para quem é do mundo. Muitas vezes para quem é do meio, ele tem até um entendimento do que está acontecendo. Mas para quem é do mundo e quem está no mundo, vai tomar isso como título de mau testemunho. E não vai se interessar mais em buscar ao Senhor, em participar de um culto, em ir na igreja. O culto é santo. O culto é sagrado. O Espírito Santo não é espírito de bagunça, de confusão, de dissensão. O Espírito Santo, ele não é espírito de escândalo. Ele não aprova aquilo que traz vergonha sobre a noiva de Cristo. Então, qual é o intuito? Qual o interesse? Qual é a intenção por detrás de tudo isso? Ficar famoso? Ser rico? Curtidas? Ou a intenção principal vem do maligno? Causar divisão no meio das igrejas. Por isso, meus irmãos, eu lhes afirmo, despertem, abram os olhos, porque o inimigo está conseguindo fazer isso. Ele está potencializando essa frase, gerando escândalo no meio evangélico. Por causa disso, você abre agora as redes sociais, as pessoas estão fazendo dancinha, cantando, ritmos musicais, zombando e brincando com a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus, porque ela nunca brincou contigo e não vai brincar com você. É preciso ter reverência a tudo que vem e tudo que é do Senhor. É preciso ter respeito. Se existe um erro no nosso meio, que este erro seja advertido e exortado, mas para que ele seja exposto e escandalizado, há ali uma grande diferença. Qual é a intenção de gerar escândalo no meio da igreja? Ela vem do homem ou vem do inimigo? Meus irmãos, vamos olhar como Cristo olhou, com compaixão. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. É claro que não podemos ser omissos e nos calarmos diante de heresias. Pelo contrário, elas precisam ser denunciadas. E denunciar uma heresia não está relacionado a julgamento. E para você que pensa que julgar é pecado, não é. Pecado seria condenar, se colocar no lugar de juiz, que só cabe e compete a Deus. Aquele que julga e condena está usurpando algo que não lhe pertence, porque quem julga e quem condena é somente Deus. Agora, podemos julgar para o bem, para a exortação, para a correção, para a advertência, como um alerta. Este é o julgamento bíblico, aquele que tem o interesse, a intuição de promover uma correção. Agora, aquele que julga para ferir, aquele que julga para machucar, aquele que julga para condenar, aquele que julga para humilhar,
Aquele que julga para destruir, em nada julga como Cristo. Em nada julga de uma forma bíblica. Essa é a verdadeira realidade daquilo que estamos vivendo. Vocês vão julgar agora um menino de 14 anos e condená-lo por causa de uma frase mal colocada, maldita, mal interpretada por muitos e que se tornou agora motivos de zombaria? Olha, vamos ter mais paciência, tolerância. Vamos tentar administrar com mais coerência essas situações, exortando e advertindo para o bem e não para a destruição. Como eu disse, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Agora não podemos condenar alguém a uma exclusão social e generalizada por causa de um erro. Não é somente um menino, não é somente ali um jovem, é uma alma, um espírito. E muitos estão utilizando disso para se autopromoverem através de zombarias e de chacotas. Irmão, eu venho aqui para alertá-los. Não brinquem com as coisas de Deus. Isto é sério e é grave. Vocês se esqueceram? Deus está ouvindo, Deus está vendo o tempo todo e todos, e nada está encoberto diante dos olhos de Deus. Você pode esconder muito bem da sua família, dos seus amigos, quem você é, mas Deus sabe quem realmente você é. De Deus não é possível se esconder, e nem esconder nada dos olhos do Senhor. Portanto, há um tempo de correção e há essa necessidade de que haja essa advertência, essa exortação, para que haja paz, para que haja consenso, para que haja novamente união e principalmente perdão. Heresias, elas existem. Ela não é a primeira e não será a última. Muitos hereges estão aí, utilizando da teologia da prosperidade, da confissão positiva, do exclusivismo, para enganar milhões e milhões de pessoas. E sobre estes que detêm ali autoridade e domínio de ensino, sobre eles haverá um maior juízo. Mas a justiça, ou a vingança, assim como está escrito, se você preferir, ela vem de Deus e não de nós. Irmãos não podem se vingar de irmãos. Irmãos não podem condenar irmãos. Precisamos respeitar ali o tempo do juízo de Deus, porque não compete a nós condenarmos ninguém. Não temos essa autoridade. Isto não é um domínio humano, mas sim é exclusivo de Deus, porque Deus sim é o justo juiz e conhece as verdadeiras intenções do coração, tanto as minhas como as suas, meu irmão. Agora, eu trago esta palavra como um alerta, porque muitos estão trazendo escândalo para dentro da igreja, assim como está escrito, e através deste escândalo estão desviando os pequeninos. Pessoas que deixam de se aproximar de Deus por causa do mau testemunho e do escândalo de outras pessoas. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele continua dizendo, olha, portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o. Ele não está dizendo aqui no sentido, figurado, mas no sentido literal, simbólico, como cortar o seu comportamento, a sua conduta, e não no sentido físico do corte em si do seu membro, mas do rompimento, do corte, do desfazer o laço, do desmembramento do pecado.
Então, quando ele diz assim que se a tua mão e o teu pé te escandalizar, ou seja, se você utiliza a tua mão para fazer aquilo que é errado e aquilo tem trazido escândalo para sua vida, mas principalmente aquilo te escandalizar. Muitas vezes as pessoas, elas não estão escandalizadas em si mesmas porque os seus pecados estão ainda em oculto, mas um dia serão expostos e revelados. Por causa disso, elas administram os seus pecados em silêncio, porque ninguém está sabendo. Agora, se esta pessoa, ela sente ali um peso na consciência, sente um pesar sobre aquele pecado, se aquilo escandaliza ela mesma, deixando ela perplexa diante daquilo, isso é um evidente sinal que o Espírito Santo está trabalhando na vida dessa pessoa para o convencimento da justiça, do juízo e do pecado, que essa pessoa precisa mudar enquanto é tempo. Urgentemente, é caso de urgência. Mudança de conduta, postura e comportamento. Se a tua mão faz algo de errado e isso te escandaliza, se isso traz para você um peso, corta-o. Mas não é cortar a mão, entenda muito bem isso, né? Tome cuidado para você não entender e interpretar da forma errada, mas cortar o mal que a sua mão pratica. Se a sua mão rouba, não roube mais. Se a sua mão é movida à lascívia, não pratique mais a lascívia. Se a sua mão é movida para a promiscuidade, para a pornografia, para a prostituição, corte estas coisas da sua vida. Corte estas coisas da sua vida. É isso que Cristo está dizendo. Você precisa cortar o mal da sua vida. O mal só sobrevive através do pecado. Enquanto você alimenta o pecado, o mal terá força em sua vida. Enquanto você alimentar o pecado, o mal terá autonomia em sua vida. Então preste atenção nisso. Porque devemos cortar todo e qualquer tipo de relacionamento com o pecado, com aquilo que é mal, com aquilo que traz vergonha, com aquilo que traz escândalo. E aqui ele diz, é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Ele está falando de perca, de sacrifício, de sangramento. Ou seja, não há como você entrar no céu sem renúncia. A salvação é um ato de graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Só que a salvação, ela coloca algumas condições. O novo nascimento, o perdão, a conversão, são condições para a salvação. E isso se dá para que sejamos preparados e forjados para este ato salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há como você entrar no céu sem renunciar ao pecado da terra. É isso que ele está dizendo. No seu conceito, muitas vezes você pode pensar, mas vai estar falhando isso? Vai estar faltando isso no céu? No céu não vai lhe faltar nada. Você não vai entrar no céu em faltas. Mas no inferno, sim. Você conhecerá suas falhas e sentirá o peso de todas as suas faltas. E se o teu olho te escandalizar? Não é o olho em si, mas o olhar. Não é a mão em si, mas aquilo que a mão toca, o que a mão apalpa, o que a mão segura, o que a mão pega. Não é o olho em si, mas aquilo que o olho olha, aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Há um preço. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para que tenhamos uma vida eterna. Tendo conhecimento disso e querendo seguir a Cristo de todo o coração, precisamos negar a nós mesmos,
precisamos renunciar à nossa carne, os nossos prazeres enganosos e tomar a nossa cruz a cada dia. É um exercício contínuo até a volta de Cristo. Então não há como você seguir a Cristo sem renúncia. Não há como você seguir a Cristo sem abandonar o pecado. Não há como você seguir a Cristo sem abrir mão do pecado. Não há como você negociar, não há como você ter dois senhores, porque uma hora você agrada um e desagrada outro. O Espírito Santo, ele exige exclusividade na sua vida, ele não vai dividir você com o pecado. Você compreendeu isso, meus irmãos? Então, arrancar e atirar para fora é ter total repúdio em relação ao pecado e lançar ele para fora da sua vida. E não há como fazer isso sem perder. Então, se abster de todo pecado e abrir mão do pecado, vai ter perca. Quando ele fala que é melhor entrar no céu com um olho só, ele está falando sobre perca. Mas não é uma perca física. É uma perca espiritual. Onde você precisa abrir mão de valores e coisas prazerosas ao seu conceito nesta terra, para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre sua vida. Então, no cristianismo, no evangelho, há percas. Então, talvez o teu olho esteja na sua soberba, na sua ganância, na sua ambição. Não há como você entrar no céu sem perder a sua ambição, sem perder a sua inveja, sem perder os seus ciúmes, sem perder a sua ganância. Você precisa perder estas coisas. Porque do que vale estas coisas para você no inferno? É isso que Cristo está dizendo, e não há como ser mais claro do que isso. Não há como você entrar no céu sem perder estas coisas aqui da terra, corruptíveis. Até porque no céu você receberá um novo corpo glorificado, santificado e incorruptível. Não há corrupção nele. E estas coisas como a soberba, o orgulho, a ganância, a ambição, a promiscuidade, a inveja, a lascívia, todas essas coisas são corruptas. Contaminam a alma, ferem o coração, deformam o caráter do ser humano. Então não há como você entrar no céu sem perder os seus vícios. Não há como você entrar no céu sem abrir mão do alcoolismo, das drogas, da bebida. Não há. Ou você pensa que você vai carregar essas coisas até quando? Você vai arrastar essas coisas para a eternidade? Como? Me diz, não tem como. No inferno você não vai consumir essas coisas, pelo contrário, você será consumido por todos os anos que você negou a Cristo. Agora a situação vai inverter. O que você consumia passa a te consumir. Só que o verme não morre. No inferno, este consumismo é eterno. E se isso não te atemoriza, e se isso não te faz pensar, existe algo de grave e errado na sua vida. Talvez você tenha se conformado com a vida que você está levando. E isso é perigoso. O conformismo, a conformidade, ela é perigosa. Porque se você se conformar com aquilo que é errado, se conformar com aquilo que é errado na sua vida, e não sentir dentro de si nenhum repúdio, nenhuma vontade de mudança, se você for tolerante ao pecado, meu irmão, você passará por coisas difíceis nesta vida. Muito difíceis. Então não tenha tolerância em relação ao pecado. Quando se tratar de pecado, você deve ter repúdio em relação ao pecado. Não negocie com o pecado. Não brinque com o pecado, e muito menos com as coisas de Deus. Existem pessoas que trazem escândalo para o meio evangélico, mas você não precisa seguir os seus passos.
Você não precisa se prostrar aos seus ensinamentos. Busque por si só a palavra do Senhor nas Escrituras Sagradas. Você tem total capacidade de fazer isso. Ainda que você diga, mas eu leio e não entendo. Pare de ler e comece a viver. A Bíblia não é apenas para ser lida. A Bíblia não é um livro comum, não é apenas uma leitura da história de Deus. A Bíblia é vida, é força, é poder, é palavra viva e eficaz. Mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra até a alma. É a Bíblia. E o poder que está nela através deste conhecimento santo e sagrado e toda a sua palavra. E ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula ou distorcer a palavra ou interpretá-la de forma errada, trazendo escândalo para a vida de outras pessoas, desviando elas do verdadeiro caminho genuíno. Então não existem livros que complementam a Bíblia. A Bíblia é um livro único, só. Dela vem a sua profissão de fé. Dela vem a fundamentação para a sua vida. Ela é o manual do seu dia a dia. Toda religião que equipara livros escritos de autores humanos, que equipara estes livros às Escrituras Sagradas, não está agindo de forma genuína, bíblica. Está trazendo confusão sobre a vida das pessoas. A Bíblia não precisa de complementação. O Primeiro Testamento complementa o segundo complementa ao primeiro. E por que então os escândalos? Porque Cristo está aqui em Mateus 18, versículos 7, 8 e 9, tratando sobre escândalo, porque ele sabia que isso ia acontecer. Agora não permita que o escândalo seja a justificativa de você parar de ir na igreja, de você abandonar a fé, de você deixar de orar. Não permita que os escândalos criados e gerados por outras pessoas sejam um motivo de você se afastar de Deus. Essas pessoas, elas prestarão contas a Deus pelos escândalos, assim como nós, se produzirmos escândalo. Mas você não pode mover a sua vida conforme o escândalo dessas pessoas e não é obrigado a segui-las. Antes, busque a palavra do Senhor e não se iluda, não pense, mas isso é um problema dele, eu estou aqui, faço parte. Ele pode ser corrigido, pode ser exortado, mas você não precisa seguir aquele que promove escândalos. Não precisa ser omisso. Você pode sim exortá-lo e adverti-lo. Entenda uma coisa: você não pode se omitir diante das heresias. Você não deve segui-las. Você não deve se conformar com aquilo que está de errado sendo ensinado no seu meio. E se você advertiu, exortou e não houve uma correção, procure um local bíblico que seja ali quebrantado, que não tenha cerviz endurecida, para pregar a palavra genuína. Porque existem muitos generais e coronéis da fé que são exortados e advertidos, mas não mudam e não querem mudar. Não querem corrigir. Há muitos que lançaram heresias, foram advertidos e corrigidos, mas não mudam e não querem mudar. Se você continua a segui-los, se você continua a frequentar os lugares aonde o tipo de ensino é o ensino pregado por estes homens que promovem heresias e escândalos, você se torna cúmplice desse escândalo. Jesus, quando entra no templo e ele vira a mesa dos mercadores, lança ali as moedas no chão de tudo que havia sido
estava sendo comercializado, solta as aves, as pombas, as codornas, os codornizes. E quando ele adverte, exorta aquelas pessoas dizendo: casa, covil de ladrões e salteadores. Esta casa é a casa do meu pai, casa de oração, não casa de comércio. Jesus expulsa do templo tanto quem vende quanto quem compra. Então aquele que compra e é consciente, aquele que paga e é consciente daquilo que está pagando, aquele que patrocina e investe e é consciente de que está investindo, de que está patrocinando, de que está comprando, de que está bancando, não somente um herege, ele também é cúmplice das mesmas heresias. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, que você possa refletir sobre essa palavra e compartilhar com mais pessoas, para que ela alcance mais vidas. Se você ficou com alguma dúvida, pode me procurar. Que Deus te abençoe. E lembre-se, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Buscai ao Senhor, invocai-o. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.